Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à palestra de encerramento das Semanas de Diversidade do TRT da 4ª Região. Esse evento é uma parceria da Escola Judicial com o Comitê Gestor de Equidade de Gênero e Diversidade e com a Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente do TRT4. Meu nome é Alexandre Modesto Farias, sou servidor deste tribunal, sou um homem negro, tenho o cabelo escuro, baixo, tenho barba escura, ou melhor, barba grisalha, também baixa. Estou vestindo uma camisa polo azul escuro. Estou utilizando um fone de ouvido verde. Nós vamos agora apresentar a nossa palestrante de hoje. Ela é Yalorixá, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Direito pela Unicinos, foi estimulada a estudar pelas mulheres de sua família, incentivada pela mãe, Sandra Lee, especialmente pela avó, Dona Tule. Ela é prova viva do impacto provocado pela leitura. É escritora e idealizadora do projeto Winiteca, uma plataforma de distribuição que liga doadores de livros com quem precisa de livros, desenvolvida em parceria com o Twitter Brasil e o Guelé 10. Discute temas voltados às questões raciais, gênero, direitos humanos, intolerância religiosa, pensamento feminista negro e atua como consultora nas áreas de combate ao racismo, diversidade de gênero e justiça social. No direito, prefere a pesquisa à advocacia. Muito curiosa, fez direito porque queria encontrar resposta para a seguinte pergunta: se todos são iguais perante a lei, onde está o nó no direito que faz com que pessoas negras tenham um tratamento diferenciado perante a lei? Atualmente, entre tantas outras atividades, é doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Seja muito bem-vinda, é com imensa satisfação que te recebemos, Winnie Bueno. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Queria, antes de mais nada, agradecer na figura do Alexandre o convite, né, para encerrar a Semana da Diversidade. Também agradecer a forma afetuosa com a qual o Alexandre me apresentou. Também vou me audiodescrever para aqueles que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra. Estou usando um óculos redondo que tem um detalhe de arco-íris, porque eu também sou uma mulher bissexual, então também gosto de marcar isso na minha vida, na forma com que eu me expresso. Eu uso tranças longas, aloiradas. Estou vestindo uma camisa branca, porque hoje é sexta-feira, e na sexta-feira, as tradições de matriz africana pelo Brasil, a gente costuma vestir branco, e atrás de mim tem uma parede branca. Vocês também vão perceber uma janela de madeira, né? O que a gente vai fazer aqui hoje, e eu optei em fazer essa palestra de forma vocalizada, né? Não vou usar slides, não vou usar recursos visuais, porque acho que isso facilita muito em uma sexta-tarde, quando a maioria de vocês provavelmente está tomado por outras tarefas. A gente fazer uma palestra que seja verbal facilita, né, que as pessoas possam, de repente, estar no caminho entre um trajeto de um trabalho ou outro, ou mesmo fazendo outras atividades, elas consigam ouvir. E o que a gente vai discutir, o que eu vou trazer para vocês, é uma perspectiva um pouco diferenciada do que significam os direitos humanos, né? Uma perspectiva feminista e negra, para a gente compreender os direitos humanos, porque acho que isso é fundamental para que a gente possa, de fato, promover diversidade, né? E o primeiro ponto que eu acho importante destacar para esse encontro que a gente está tendo é lembrar e entender, quem já teve a oportunidade de estudar direitos humanos, quem já teve algum tipo de contato com a historiografia dos direitos humanos, já deve ter percebido que essa historiografia ela é marcada por uma série de ausências, especialmente no que diz respeito à participação de comunidades internacionais
que não estão inseridas no contexto do norte global. Né? Quando eu falo norte global, eu estou falando especificamente de Estados Unidos e Europa. A inscrição de outras vivências e experiências no cânone acadêmico da teoria de direitos humanos, ela é bastante recente, e parte significativa dela tem relação com o que a gente chama de teoria decolonial, de perspectiva decolonial. O que é essa perspectiva decolonial? Né? É uma ideia bastante mobilizada, né? Que coloca justamente a possibilidade de refazer, de reorganizar o conhecimento numa perspectiva não eurocêntrica, né? Uma perspectiva que não se centralize desde a Europa, mas que coloque esses autores que historicamente foram mobilizados pela modernidade, tendo reconhecido o valor de suas contribuições para o campo do conhecimento, né? Então, numa perspectiva teórica, a decolonialidade tem muito esse papel, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Essa perspectiva decolonial para os direitos humanos, ela possibilitou um debate muito rico, que, sobretudo na teoria de direitos humanos, deslocou a homogeneidade eurocêntrica a respeito da construção histórica dos direitos humanos. Então, essa construção de uma nova gramática dos direitos humanos, ela se dá justamente a partir das experiências dos países localizados no que a gente costuma denominar enquanto terceiro mundo. Né? Então, mas mesmo dentro dessa perspectiva, da perspectiva decolonial, dessa perspectiva que desloca a centralidade da Europa, né? Desloca essa centralidade dos Estados Unidos e do continente europeu, mesmo dentro dessa perspectiva, tem ausências de percepções que deem conta das contribuições que as mulheres negras, no contexto da diáspora, trouxeram para a produção teórica e ativista dos direitos humanos. Então, as vivências e experiências dessas mulheres, elas raramente são contempladas nas análises acadêmicas a respeito das relações dos movimentos sociais com a construção paradigmática dos direitos humanos. E nem mesmo os significados dessas ausências são enunciados. Né? Então, se a gente for considerar que o racismo e o sexismo, entendendo aqui racismo e sexismo como relações de poder, como sistemas de poder, eles são fatores sociais que impedem ou dificultam o acesso aos direitos humanos, ou seja, quando a gente fala de direitos humanos, a gente não pode deixar de perceber como que esses direitos humanos também muitas vezes não se estendem para todos. É fundamental compreender esses mecanismos de hierarquização racial e de gênero que estão empreendidos também na construção do campo teórico dos direitos humanos. Né? Quando eu sou acadêmica, eu vou trazer muito mais para esse lugar, assim, né? Da produção de teoria em direitos humanos, porque a produção de teoria em direitos humanos ela vai informar as práticas em direitos humanos. Né? Então, essa construção do campo teórico dos direitos humanos, especialmente a partir do que a gente vai entender junto com o Stuart Hall como economia sexual específica, vai se manifestar no menor acesso de mulheres negras ao ambiente público, na condição de protagonistas de narrativas que sejam capazes de expressar singularidades e semelhanças em relação aos demais grupos constitutivos das sociedades ocidentais a partir dos seus próprios pontos de vista. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Pensando as condições, as considerações embrionárias, né, sobre esse problema, pensando a forma com que existe uma ausência das narrativas de mulheres negras na construção do campo dos direitos humanos, nós vamos falar justamente do problema, dos apagamentos e dos silenciamentos das articulações de mulheres negras na historiografia dos direitos humanos, especialmente a partir das experiências das mulheres negras brasileiras. Né? A premissa aqui é uma possibilidade de tradução, vamos dizer assim, da produção ativista e intelectual das mulheres negras, né, especialmente das mulheres negras brasileiras, para o interior desse campo teórico que se pretende transgressor no que diz respeito à produção acadêmica de direitos humanos. Então,
Muito do que eu vou trazer para vocês aqui está alicerçado no trabalho de intelectuais negras brasileiras, né? Especialmente a partir de Sueli Carneiro, Jurema Werneck e Sônia Beatriz dos Santos. A Sueli Carneiro é fundamental para a gente entender justamente esse movimento de enegrecer os espaços, né? Então, tem um trabalho da Sueli, que é um trabalho muito importante para a minha própria trajetória acadêmica, e é um trabalho que eu recomendo que todos leiam, que se chama Enegrecer o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. Esse artigo ele é um artigo que possibilitou, inclusive, uma virada no próprio campo do feminismo brasileiro. É um dos artigos mais citados de Sueli e reconhecido internacionalmente. No que diz respeito à Jurema, a gente vai trazer aqui um conceito, que é um conceito que tem uma relação justamente com a minha experiência também religiosa, que é o conceito de Alodê, que integra, inclusive, né, parte importante da ideia de como a gente se coloca enquanto protagonista, né, como essas mulheres vão produzindo os direitos humanos, mesmo que o campo dos direitos humanos não reconheça a sua participação, e vai servir como forma de centralizar bastante, né, essa produção teórica e ativista das mulheres. Então, é a partir dessa consideração da Jurema Werneck que eu vou trazer esse aspecto mais protagonista de mulheres negras no que diz respeito à produção de direitos humanos, né? E, por fim, no que diz respeito ao trabalho da Sônia Beatriz Santos, a gente vai mobilizar bastante as teorias, os trabalhos dela que tratam da presença e atuação das mulheres negras brasileiras em organizações não governamentais, né? Esse artigo é um artigo que se chama As ONGs de Mulheres Negras no Brasil, e a Sônia vai trazer como que essas mulheres elas estabeleceram agendas políticas a partir de uma perspectiva racial de gênero, com o propósito de emancipação da comunidade feminina negra no Brasil. Então, pensando que os direitos humanos eles são compreendidos, né, a partir de uma integração que articula história, contexto e crítica, analisar justamente as condições históricas, culturais, sociais, econômicas, políticas, que motivam a invisibilidade das mulheres negras nas narrativas dos direitos humanos, especialmente no contexto brasileiro, é bastante básico, né, para que a gente possa estabelecer um arco crítico que seja capaz de reconhecer que essas ausências elas são prejudiciais para o alcance de uma política de direitos humanos, uma política de diversidade que desafie essa perspectiva de universalidade. Porque muitas vezes na diversidade, no diverso, no universal, se esconde, se oculta, se apaga essas experiências, né? As experiências que não são de mulheres brancas, que não são de homens brancos, que são experiências de outros sujeitos e sujeitas que são considerados como outro da sociedade. Então, isso é um pouco do que a gente vai trabalhar, né, nos próximos 30 minutos aí. Então, como que essas mulheres atuam? Como que as mulheres negras, as dialodês, elas vão estar frente às organizações de direitos humanos, espalhando contribuições, trazendo contribuições desde suas próprias experiências para efetivar agendas de direitos humanos internacionais, inclusive, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é pensar o que significa um processo de racialização. Como eu disse para vocês, no Brasil, quem é racializado são as comunidades indígenas e as pessoas negras. O branco não é racializado. O branco ele é o universal, né? Inclusive, pessoas brancas, quando são racializadas, elas ficam muito bravas, né? Quando você diz para uma pessoa branca, bom, isso é porque você é branco, no geral, as pessoas ficam incomodadas com isso, né? Porque o processo de racialização, ele é um processo que nos limita, né? Só que no caso, e aí eu vou falar especificamente no caso de pessoas negras, nós precisamos transpor essa limitação, né? Mesmo que essa limitação tenha sido colocada para nós pelo outro, porque é o branco que nos racializa, o processo de racialização ele tem um aspecto histórico, né, que nos interessa, é a partir da racialização dos povos africanos que se justifica a escravização dessas comunidades, ou seja, é aí que a gente se torna o negro,
Tanto é que até hoje os negros africanos, eles muito raramente se enunciam enquanto negros, né? Eles se enunciam a partir da sua pertença étnica, eles se enunciam a partir de seus grupos familiares, né? Eles não se enunciam enquanto negros. Mas a diáspora vai promover isso, vai provocar isso, né? Uma enunciação, a gente vai precisar se autodefinir enquanto negro e criar algo diferente daquilo que aqueles e aquelas que historicamente nos subordinam mobilizaram sobre o negro, né? Então, esse processo de racialização, ele é resultado de uma lógica na qual a definição sobre quem são as mulheres negras, que características colocam essas mulheres dentro dessa caixa mulheres negras, quais são as formas de controlar as narrativas dessas mulheres, as trajetórias dessas mulheres, as histórias dessas mulheres, ela não é definida por essas mulheres no primeiro momento. Então, essas mulheres, enquanto sujeitos identitários, políticos, elas são resultado de uma articulação de heterogeneidade, né? Que é justamente a consequência de demandas históricas, políticas, culturais, de enfrentamento de condições adversas estabelecidas pela dominação ocidental eurocêntrica ao longo de séculos de escravidão, de expropriação colonial e da modernidade racializada e racista em que a gente vive. Então, essa abordagem decolonial das ciências humanas significou uma abertura para formulações teóricas que tivessem descritas para além dessa suposição do ponto zero de conhecimento, que é essa ideia de que o conhecimento é sempre neutro, numa perspectiva contra-hegemônica e sensível ao que a gente chama de geopolítica do conhecimento. Mas, como eu disse para vocês, ainda que a posição geográfica da gênese do pensamento decolonial tenha sido o chamado terceiro mundo, e que os principais pensadores não deixem de ancorar sua posição teórica em intelectuais como Frantz Fanon, que é um intelectual negro, e não só a partir de Fanon, a partir de outros intelectuais que não são intelectuais brancos europeus, mas aí especialmente com Fanon, justamente dentro dessa concepção que visualiza, a partir do pensamento fanoniano, uma forma de analisar o capitalismo realizando uma crítica pós-estruturalista, cuja perspectiva está fundamentada a partir das epistemologias do Sul, do que a gente chama de epistemologias do Sul, tem uma invisibilidade da produção teórica e ativista de mulheres negras terceiro-mundistas nas formulações acadêmicas sobre direitos humanos, tanto na perspectiva clássica de direitos humanos, quanto na perspectiva decolonial. Então, essa ausência, como eu disse para vocês, ela não está deslocada de uma lógica de silenciamento e subordinação dos grupos contra-hegemônicos nas narrativas políticas e sociais marcadas por um ideal de universalidade. Aqui opera algo importante, que é o que a gente chama de racismo epistêmico, né, que justamente vai permear a produção acadêmica ocidental e que vai permear também o campo do conhecimento acerca dos direitos humanos, né? Então, tem uma perspectiva aí na produção de conhecimento que é atravessada pelo racismo e que invisibiliza essas pessoas como intelectuais, invisibiliza essas pessoas como produtores de conhecimento, invisibiliza essas pessoas como teóricos. Então, daí a gente tem uma espécie de paradoxo, porque ao mesmo tempo que você tem uma produção teórica em direitos humanos, uma perspectiva decolonial que se anuncia, né, como contra-hegemônica, que se pretende como desafiadora do que está aí, do que está posto, enquanto conhecimento eurocêntrico, você tem dentro dessa mesma perspectiva um racismo epistêmico que desconsidera, que oculta, que apaga as contribuições de mulheres negras para dentro desse campo de conhecimento, né? E ele se localiza também nos aprofundamentos que as intersecções entre raça, classe, gênero e espaço geográfico criam no ocultamento da enunciação explícita dessas categorias dentro das matrizes de conhecimento. A hierarquização das epistemologias, portanto, ela se dá a partir dessas intersecções. Logo, apesar do ensejo por descaracterizar essas formas de saber, essas formas de fazer, se subverte os padrões da colonialidade, mas não desorganiza as questões de raça e gênero no que tange o prestígio daqueles que enunciam essa forma de conhecimento. Então, quando se fala de direitos humanos e quando se fala de direitos humanos a partir de uma perspectiva
decolonial, o corpo que vai anunciar, ele, no geral, é o mesmo. Continuam sendo homens brancos. Homens brancos heterossexuais, homens brancos heterossexuais, mas homens brancos. Então, o poder da agência das mulheres negras na busca da efetividade dos direitos humanos, especialmente no contexto brasileiro, ele acaba ocultado pela produção acadêmica no campo do direito. Apesar de muitas pesquisas se preocuparem com a situação dos direitos humanos das mulheres, da população negra, das mulheres travestis e transexuais, né, em questões relativas aos direitos humanos das mulheres indígenas, apesar dessas pesquisas se preocuparem com a situação, a organização metodológica e teórica desse pensamento e da matriz epistemológica hegemônica dos direitos humanos não alude de maneira suficiente o protagonismo de mulheres negras brasileiras na formulação dos diagnósticos relativos à questão das discriminações múltiplas, aprofundadas pelos marcadores sociais de raça, classe, gênero e território, né? Então, o potencial do ativismo intelectual feminista negro tem organizado intervenções internacionais que, inclusive, desestabilizam as lógicas, né, do colonialismo. Então, as vozes dessas mulheres, elas têm visibilizado as permanências das práticas coloniais, né? Colocando em xeque as formas severas com que os estereótipos controladores e a desumanização da população negra têm atuado na invisibilização da participação social das mulheres afro-brasileiras em específico e da comunidade negra brasileira em geral. Essas mulheres, elas refletem pressupostos civilizatórios que são distintos daqueles que são estabelecidos como universais pela hegemonia. Então, a designação dessas ativistas em uma categoria própria revela as condições sociais, culturais e econômicas em que as mulheres negras brasileiras organizam suas ações políticas, né? Então, o conceito de alodê proposto pela Jurema Werneck, ele é muito útil para compreender a agência dessas mulheres frente ao discurso antirracista, né? A agência dessas mulheres não mais como intermediárias ou intérpretes, mas como protagonistas, né? Então, esse termo, ele trata, né, de um título que ele é designativo da liderança feminina, que, segundo os registros historiográficos que a gente tem, existiu nas cidades iorubás pré-coloniais. E Alodê indicava a representante das mulheres nos organismos de decisão pública coletiva. Então, quer dizer, a gente já tem, nessas sociedades iorubás pré-coloniais, uma organização política de mulheres, né, que se faz representar frente a decisões públicas. Algumas fontes também vão assinalar o termo Alodê como a associação pública que essas mulheres se vinculavam com uma espécie de organização, né? E ela também, o termo Alodê, ele é preservado no território brasileiro, especialmente a partir das comunidades religiosas de matriz africana, né? Então ele passa a habitar a esfera do sagrado, né? E aí ele vai se vincular às divindades femininas, né? Oxum e Nanã, especialmente, mas não só a elas, assinalando justamente o poder que essas divindades elas têm de ligar o passado e o futuro, unindo fecundidade e morte desde uma perspectiva de um tempo cíclico, né? E da importância que essas mulheres, essas yabás, elas vão ter na função política, né? Na guarda do terreiro. Ao mesmo tempo, na prática cotidiana não religiosa, se utilizou esse termo, o termo Yalodê, como um dos atributos, né, de uma Yalorixá que é fundamental para as tradições religiosas no contexto brasileiro, que ficou conhecida como a Mãe Senhora, né? Ela foi uma das principais responsáveis pelas negociações políticas, culturais e sociais que permitiram a manutenção da tradição e da religião de origem iorubá entre nós. Recentemente foi lançado um podcast, super recomendo para vocês, que se chama Projeto Querino. Ele está disponível em todas as plataformas de streaming, né? E no site do Projeto Querino vocês também podem acessar esse podcast. Ele foi coordenado, a pesquisa foi coordenada por um jornalista que eu gosto muito, que é o Thiago Ruggiero,
E nesse podcast tem um episódio que se chama Cor dos Faraós, que ele fala um pouco disso também, né? Desse protagonismo, do protagonismo de pessoas negras e como as pessoas negras elas vão organizar formas de resistência para o que diz respeito à intolerância religiosa. E como que esse protagonismo está diretamente relacionado também com mulheres negras. Eu recomendo que vocês ouçam o podcast, todos os episódios do podcast, são 8 episódios, e é uma experiência muito rica, assim, de aprofundamento de conhecimento e também de registro de situações do nosso país que muitas vezes elas ficaram conhecidas como históricas, mas que escondem muitas inverdades e que ocultam também a participação, né, de pessoas negras, inclusive na história do que a gente entende por independência, né, no contexto brasileiro, que está aí próximo de vir aí, o dia 7, eu acho que é uma possibilidade bem bacana da gente rever um pouco, né, rever inclusive o que é contado para a gente na escola a respeito da história do nosso país. Feito esse parêntese, e agora vocês entendendo o que eu quero dizer por Yalodê e a importância da utilização desse termo para nomear, né, as contribuições das mulheres negras para a agenda de direitos humanos, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na continuidade, no processo de resistência intelectual que essas mulheres vão tendo, a gente vai percebendo também a potência e a relevância de um legado que a partir do final da década de 80 e início da década de 90, ele se internacionaliza com muita força, né? Então, quando a gente tem ali a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e as intolerâncias correlatas, o ativismo dos movimentos de direitos negros brasileiros, ele vai se articular muito a partir do protagonismo de mulheres negras, né? Ele vai se articular justamente para organizar documentos que apontem a situação dos direitos humanos na população afro-brasileira e, de certa forma, visibiliza o papel fundamental não só de organização, mas também que essas organizações vão tendo em monitorar os direitos humanos, né? As organizações de mulheres negras fizeram esse trabalho da década de 70 até o presente momento, que é monitorar justamente o diagnóstico de direitos humanos, né? Então, esse documento que foi ali entregue lá na Conferência de Dublin, ele tinha uma série de denúncias pelo descumprimento de violação sistemática da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, exigia ações diretas, né, no que diz respeito às omissões do Estado brasileiro na implementação de políticas públicas de combate ao racismo. Então, realizou contatos com várias organizações internacionais e esses movimentos foram fundamentais para que a gente pudesse ter a política de ações afirmativas, né? Então, se hoje a gente tem uma política de ações afirmativas, tanto no que diz respeito às políticas de ações afirmativas no âmbito da educação, quanto no que diz respeito às políticas afirmativas no âmbito do mercado de trabalho, é porque, sobretudo, as organizações de mulheres brasileiras absolutamente hábeis em descrever o cenário de violação de direitos humanos no Brasil, né? Então, e não só descreveram, como produziram relatórios técnicos, produziram artigos acadêmicos, produziram muito intelectualmente no que diz respeito à situação de direitos humanos no contexto brasileiro. Essas ações, né, as ações intelectuais e ativistas das mulheres negras, elas também estão organizadas em perspectivas múltiplas, elas não são homogêneas, né? Então, a forma com que as mulheres negras são atingidas pelos aprofundamentos do racismo e do sexismo vai implicar em estratégias de mobilização e resistências que também sejam suficientemente complexas para colocar as pautas dessas mulheres na agenda política de maneira central. Então, desde o início, no que diz respeito ao movimento feminista, por exemplo, você tem um racismo, né, na própria Constituição. No movimento negro, você vai ter, né, um debate, muitas vezes atravessado pelo sexismo. Então,
tem uma espécie de hierarquização de opressões nesses movimentos que muitas vezes o espaço de formulação e atuação não dava conta das vivências de mulheres negras. E aí, nesse sentido, essas mulheres vão se organizar em fóruns próprios, né? Primeiramente, no chamado movimento feminista negro, e, num segundo momento, nas organizações não governamentais, né? Nas ONGs de mulheres negras. Então, essas mulheres nas ONGs e nos movimentos feministas negros, elas vão observando a construção de instrumentos estatais que analisam as condições de direitos humanos das mulheres negras e vão de certa forma, influenciando essa construção. Né? Elas vão atuando dentro dessa construção, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Né? E as próprias organizações elas vão receber as demandas da população negra no que diz respeito aos direitos humanos. Né? Então, quando a gente olha documentos, né, alguns documentos, óbvio, a situação política do país nos últimos 4 anos prejudicou, né, a produção de alguns desses materiais, sobretudo pela ausência de dados, pelo apagão de dados, mas muitos materiais, muitos documentos importantes foram sendo construídos de maneira perene, inclusive. Né? O retrato de desigualdade de gênero e raça é um exemplo nesse sentido, o Atlas da Violência é um exemplo nesse sentido, a Constituição da CPI do assassinato de jovens é um exemplo nesse sentido, no qual as mulheres negras tiveram uma participação muito importante. Tem uma produção de documentos e normas que são reflexo da mobilização das mulheres negras por estratégias que justamente reflitam o cenário socioeconômico da população negra, né, em geral, e das mulheres negras em específico. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa a ausência de mecanismos que subvertam esses quadros, os quadros indiciados por esses documentos. Né? É muito comum a gente ouvir os números. Quando a gente fala em mulheres negras em violência, é muito comum a gente ouvir os números. Bom, mas as mulheres negras são as mais violentadas. As mulheres negras... Tá, tudo bem, mas o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai reverter esse quadro? Né? O discurso dos direitos humanos, né, o processo de defesa dos direitos humanos, a ideia de diversidade, ela deve, né, ser mobilizada, ela deve ser articulada para reverter esse quadro. Né? Se a gente vai falar de diversidade, se a gente vai falar, vai usar esses marcadores meramente para ficar enunciando o quão mais injusta é a situação da população negra no Brasil, a gente pode parar por aqui. Né? Porque isso não produz nada de efetivo, isso não produz nada que construa, de fato, não só um novo paradigma para os direitos humanos, mas também que construa, que modifique, né, a situação, né, dessas pessoas. A anunciação dos dados por ela só, ela serve apenas para e ela acaba também sendo localizada do conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente olha a mobilização internacional, a questão das condições socioeconômicas nas quais as mulheres negras vivem, isso faz a gente deixar muito evidente para a gente a fragilidade do discurso dos nossos direitos humanos, justamente por se manter essas estratégias inalteradas. O que eu tentei fazer aqui, deixar um espaço para a gente poder dialogar, é mostrar para vocês a participação das mulheres negras nas construções de direitos humanos, ela foi fundamental, mas também pensar que, apesar da invisibilidade e do silêncio, essas mulheres continuam fazendo. Quando a gente passou aí, né, ainda estamos vivendo o cenário da Covid-19, foi a articulação de mulheres negras que conseguiu fazer com que minimamente tivesse algum tipo, né, de segurança, algum tipo de precaução com as próprias mulheres negras, que são aquelas mais que foram bastante prejudicadas, né, por essa política. Né? Então, é importante a gente estar atento a isso.
né? É importante a gente estar atento à forma com que é o protagonismo de mulheres negras e é o protagonismo dos movimentos sociais, né? É o protagonismo das organizações político-teóricas dessas mulheres, né? Que vão estabelecer uma nova gramática não só para os direitos humanos, né? Mas que vão também estabelecer justamente um outro paradigma que não esteja alicerçado em relações de poder que são estabelecidas a partir de uma lógica de hierarquização, né? Tem um tensionamento e esse tensionamento ele é promovido justamente a partir do papel dessas mulheres, para que a gente possa ver uma efetividade mais concreta das agendas de direitos humanos, tanto numa perspectiva local quanto num panorama internacional. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido compreender e fico disponível para questionamentos, perguntas, enfim, contribuições do público que nos assiste nesta tarde ensolarada de sábado. Obrigada. Áudio, Modesto. Estou sem o áudio. Oi, oi, oi. Me escuta, Winnie? Sim, me escuta? Tá. Winnie, uma pergunta que eu recebi aqui sobre o teu comentário de que o branco nos racializa, né? Acho que foi em 2018, nós tivemos aqui o Fórum Antirracista aqui no tribunal, e nós tivemos uma palestrante angolana, e então ela veio com a família, né, aqui para o Brasil e tal, e uma coisa que ela descobriu essa questão de diferenças de raça aqui, porque ela disse, lá as bonecas, as novelas, o médico, todo mundo era igual a ela, e não se falava nessa diferença, né? Essa diferença ficou muito acentuada a partir do que ela viveu aqui. Aqui ela era tratada como diferente, o que vem, né, o que concorda com isso que eu estava comentando, né? Geralmente, quando a gente fala com pessoas do continente africano, elas enunciam muito isso, né? Não é que eles não vivenciem tensões sociais, mas a tensão meramente racial, ela é algo para eles, sobretudo para lugares como Angola, Zimbábue, Etiópia, enfim, cujas essas situações são um pouco diferentes do que, por exemplo, aconteceu na África do Sul, fica muito evidente, assim, e aí a profundidade do processo de racialização no contexto brasileiro, né? Onde efetivamente a raça organizou hierarquizações sociais, né? Onde ainda hoje os estereótipos sobre moral, bons costumes, bons trabalhos, eles são articulados dentro dessas hierarquias, né? E o racismo tem um papel muito importante de manutenção da supremacia branca, que é manter justamente essas imagens sobre o negro e o branco no contexto brasileiro, que acabam mantendo também uma estrutura de privilégios, né? Então, esse processo, por isso que o branco se incomoda quando ele é racializado, né? Porque se a gente for racializar o branco, se a gente começa a racializar o branco, a gente vai racializar também a historiografia, a gente vai racializar uma série de outras questões que não aparecem. Eu acho muito peculiar quando, por exemplo, pessoas descendentes, né, de europeus, elas muito orgulhosamente falam da sua descendência europeia. E eu acho que está tudo bem, as pessoas têm suas origens e eu também tenho orgulho das minhas. Mas é muito, por exemplo, peculiar como que essas pessoas elas falam só do orgulho de ter uma descendência europeia, mas não se constrangem com o que significou a Europa, a incursão da Europa nos territórios africanos e nos territórios e nas Américas, que significou um genocídio. Essa herança também é sua.
você também é herdeiro dessas pessoas. Você é herdeiro daqueles e daquelas que destruíram um continente, que sequestraram mulheres grávidas numa travessia que durava meses e essas mulheres morriam em porões. Você é descendente dessas pessoas também. Tá tudo bem você afirmar o seu orgulho e a sua herança europeia, mas dentro dessa herança europeia tem sangue, tem violência, tem genocídio. E dessa herança ninguém fala, né? Desse mérito ninguém quer falar. Então, esse processo de ocultação, né, ele também ele demonstra muito, inclusive, né, algumas um pouco da mediocridade, assim, da produção do conhecimento também, que acaba sendo mobilizada de um jeito em que a gente sinta muitas vezes, né, vergonha de ser negro. Você não tem nenhuma razão para ter vergonha de ser negro. E as pessoas brancas não sintam por nenhum momento constrangimento de ser branco. E deveriam sentir o constrangimento de ser branco. Né? Porque ainda são essas pessoas que são responsáveis pelos crimes de lesa humanidade, né? Do que diz respeito à crise ambiental, à crise climática, tudo isso está relacionado. Se a gente vai racializar, está relacionado, sim, com estruturas que foram formuladas, pensadas, estimuladas pela supremacia branca. Né? Então, acho que essas também são coisas que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa pensar quando a gente discute raça, quando a gente discute racismo, quando a gente discute diversidade. Né? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui no embalo para responder a pergunta que chegou ali para nós no chat. Porto Alegre tem uma profícua e muito bonita mesmo, história de movimentos sociais negros. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele começou a ser pensado aqui nessa cidade, a partir de um intelectual ativista chamado Oliveira Silveira. Né? Foi o Oliveira, juntamente a outros jovens naquela época, né? Entre eles um intelectual que eu gosto muitíssimo e que ainda é vivo, que chama Edson Cardoso. Eles começaram justamente a pensar uma data que simbolizasse esse anseio de emancipação, né, dos negros e negras brasileiros. Então, é desse lugar, do movimento negro de Porto Alegre que nasce, né, o que a gente entende hoje como o Dia da Consciência Negra. Mas, para além disso, a gente também tem muitas mulheres negras desde aqui que foram fundamentais para o avanço dos direitos de pessoas negras no contexto brasileiro. Uma delas é Luísa Bairros, né, que foi ministra da Igualdade Racial, falecida há alguns anos, mas que também tem uma contribuição político-teórica vastíssima, né, e muito importante, não só para o movimento social negro, mas para o movimento feminista também, né. Daqui também a gente tem o nome de Petronília Beatriz Gonçalves, que é ninguém mais nem menos que a mulher que formulou e ajudou a organizar a política pública que estimulou a Lei 10.639, né? Então, quando a gente fala em diversidade, né, no campo da educação, ninguém maior que a Petronília, que vive aqui, que inclusive tem um espaço muito bonito, né, de uma espécie de biblioteca, onde tem uma série de formulações de livros e textos que tratam do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem organizações de mulheres negras muito importantes, como é o caso de Maria Mulher, da organização que é conduzida pela Conceição, que é uma mulher também fantástica, brilhante, servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos a CANI, que é conduzida pela Reginete Bisto, que é consuleza de Senegal, tem também uma trajetória política muito importante. A gente tem a organização Sempre Mulher, que é uma organização na comunidade aqui de Sarandi, da Vila Elizabeth, também conduzida por mulheres negras. Então, elas estão em muitos lugares, né? Nas periferias, nas universidades, nas organizações de movimentos sociais, mas muitas vezes essas mulheres, como eu disse para vocês, a trajetória dessas mulheres, a importância dessas mulheres é ocultada. Né? A importância dessas mulheres, ela acaba, sobretudo no contexto do Rio Grande do Sul,
ela acaba muitas vezes sendo escondida ou não visibilizada, invisibilizada, especialmente, né, justamente com essa ideia de continuar construindo uma narrativa em que os feitos dessas mulheres são menos importantes, né? E, na verdade, os feitos dessas mulheres são fundamentais, inclusive, para que a gente possa falar em direitos humanos e diversidade. Tá, e uma pergunta minha, tá? Assim, como é que tu percebe assim a recepção, tá, do movimento feminista, tá, em relação ao feminismo negro? Elas andam paralelamente, assim, ou tu já sente que já há uma aceitação e já andam juntas? É que desde a fundação do que a gente entende como feminismo, né, as mulheres negras estiveram integradas ao feminismo, né? O que aconteceu e o que segue acontecendo é que muitas vezes nesses espaços, os debates que perpassam pelas experiências de mulheres negras, eles acabam travados, né, justamente por uma espécie de recusa da escuta, né, dessas experiências, porque essas experiências, quando elas se diferem, as experiências de mulheres, elas vão se diferindo pela experiência de raça e pela experiência de gênero, né? Estou falando de quê aqui, nesse momento, né? Quando a gente fala de gênero hoje, a gente precisa também considerar a experiência trans, a experiência de mulheres travestis e transexuais, né? A experiência, então, de mulheres, ela não é uma experiência só, é uma experiência múltipla, atravessada por muitas questões, né? Então, articular movimentos amplos do feminismo necessita também articular possibilidades amplas, estratégias amplas de essas mulheres conseguirem construir agendas conjuntas, né? Eu considero que a narrativa do feminismo brasileiro hoje, ela avançou bastante. E ela avançou bastante justamente por esses esforços, por essa contribuição intelectual e ativista das próprias mulheres negras, né? As mulheres são as mulheres negras e as mulheres também, as mulheres transexuais, mas no que diz respeito à historiografia do feminismo, sobretudo as mulheres negras, que vão empurrar o feminismo, né? Vão empurrar o feminismo para uma perspectiva mais solidária, para uma perspectiva mais concreta, para uma perspectiva mais ativista, né? E menos abstrata. O feminismo que olhe, de fato, as situações político-econômico-sociais e atue e perceba os problemas de mulheres desde essas situações. Então, é muito a partir das contribuições de mulheres negras que tem esse empurrão que eu considero que, sobretudo na enunciação do feminismo hoje, porque a gente tem um feminismo hoje bastante cibernético, né? Cada vez mais cibernético e menos organizado em organizações de mulheres, né? As organizações de mulheres, inclusive, elas têm estado muito mais em redes, você não tem mais... É raro você ter novas organizações feministas em sedes, por exemplo, né? Encontros mais presenciais. E aí isso a gente teria que ter uma outra palestra para a gente poder debater. Mas essa enunciação, ela me parece avançado nesse sentido específico, né, de não mais se enunciar desde uma universalidade, né? Ela melhorou muito, ainda tem muito a fazer, mas ela melhorou muito, assim, inclusive da minha própria geração. Quando eu comecei a atuar enquanto ativista mesmo, eu deveria ter uns 16, 17 anos, eu tenho 34, e era muito diferente, assim, né? Você falava de mulheres como um monolito, assim, né? Somos todas a mesma coisa. E nós não somos todas a mesma coisa, né? Tem muitos atravessamentos importantes aí. E eu acho, assim, que eu acompanhei um pouco dessa mudança, assim, né? Essa mudança geracional, e foi muito estimulada pelas próprias organizações de mulheres negras e pelas contribuições político-teóricas dessas mulheres. Tá. Aqui não temos mais perguntas aqui no chat, então
Continua com a palavra aí, te escutamos. Então, gente, da minha parte, eu também estou satisfeita. Acho que a gente tive a possibilidade aí de expressar, né, bem o que eu queria trazer, né, para essa contribuição aqui. Acho que é super, e mais uma vez agradecer, eu acho que é super importante que os tribunais, que as instituições jurídicas, né, estejam abertas para poderem mesmo, né, estar pensando e rearticulando os seus próprios espaços, assim, né? Entender, sobretudo, o que significa trabalhar diversidade, né? É muito fácil a gente falar em diversidade sem a gente entender o que essa diversidade significa, né? Não pensar o que significa trabalhar nas intersecções, né? Não pensar o que significa que sim, dentro dessa diversidade vão ter privilégios, né? Que mulheres brancas serão privilegiadas em relação a homens negros, sobretudo no mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes tem silêncios, né? Que vão também sendo ocultados por essa ideia de diversidade, né? A gente fala bom, beleza, vamos falar de diversidade, vamos falar de diversidade, vamos falar de direitos humanos, vamos falar de direitos humanos, vamos falar sério, né? Vamos falar sobre as questões de direitos humanos relacionadas ao encarceramento em massa da população negra? Vamos falar de direitos humanos e de diversidade pensando o que significa, por exemplo, o cenário de violência e de violência racial no contexto brasileiro e como que a gente, no campo jurídico, né, relativo aos direitos humanos, pode pensar projetos, formular desde essa perspectiva da interseccionalidade uma praxis, né, que seja de fato de uma mudança paradigmática, como que a gente poderia pensar, né, essa prática crítica, né, adotando essa perspectiva da diversidade, mas não de forma esvaziada, né, de contexto. Acho que às vezes a gente fica muito mobilizado, né, muito, inclusive, de certa forma, às vezes até constrangido, envergonhado, né? De falar, de pensar as nossas insuficiências, né? Enquanto juristas, sobretudo porque ainda é o campo, né, do judiciário ainda é um campo majoritariamente branco, e isso acaba fazendo com que a gente não se mantenha nessa espécie de mediocridade, sabe? Onde a gente está fazendo grandes coisas, mas na verdade a gente só está num papel de manutenção, né, justamente desse status quo, dessa supremacia, dessa maneira de hierarquizar essas relações. Assim. Aí eu vi ali a pergunta do Marcel, tem uma série de canais de notícias online sobre direitos humanos e questões do feminismo. Eu gosto muito do Jota, eu já escrevi para o Jota, inclusive tem um texto, o Jota Info, né? Ele é um site que tem ali bastante coisas relacionadas a direitos humanos e feminismo. Eu também gosto muito da Tênis. A Tênis tem um site, que é uma organização que imagino que parte significativa de vocês conheçam. A Tênis tem um site onde também saem coisas bastante legais relacionadas a direitos humanos e feminismo. É uma organização, né, uma organização feminista e de direitos humanos, né, que há mais de 25 anos se coloca, né, à disposição da defesa e da promoção dos direitos de mulheres. Né? Então, isso tem um trabalho fantástico, um dos trabalhos mais interessantes e impactantes do nosso país, que relaciona justamente direitos humanos e feminismo, que é a iniciativa das CLPs, das promotoras legais populares.
né? Então, acho que são espaços, né, importantes que nos permitem, inclusive, entender um pouco como que a gente pode articular, né, feminismo e direitos humanos, combate ao racismo e direitos humanos. Uma coisa que tu falou também, essa questão de estatísticas, né? Porque a gente está sempre sendo bombardeado por notícias e números, tal, e nada é feito com isso. E assim, para nós, são coisas que a gente já sabe, que a gente vive e a gente já sabe. Então, a minha sensação é de que isso acaba, como não é dado um direcionamento, a gente não vai atrás de uma solução. Isso acaba aumentando, servindo para aumentar, assim, emocionalmente, assim, o medo e a raiva, inclusive. Então, isso mais desorganiza a gente, essa quantidade de notícias que a gente recebe, de violência e tal, e esses números servem mais para desestabilizar a gente, deixar com medo, deixar com raiva, sabe? Do que ter esperança de que isso vai se direcionar um dia para uma situação de solução. Né? Eu concordo muito contigo, Alexandre. Inclusive, tem bastante formulação assim, né, sobre o que a gente chama de pornô do trauma negro. Né? Muito, e não só de notícia, né? Isso está muito mobilizado na própria produção de imagens, né? Na produção de cinema, na produção de séries, né? Que muitas vezes são enunciadas como conteúdos antirracistas, mas que, na verdade, elas só servem para mobilizar justamente a manutenção do corpo negro como um corpo que recebe violência, né? Então, eu concordo plenamente contigo. Assim, os dados, eles são muito importantes. Mas, a partir desses dados, as instituições, as instituições, tanto a instituição jurídica, quanto o executivo, quanto o legislativo, ele precisa conduzir ações. Porque os dados por si só, os dados sozinhos, eles revelam, né, uma situação, né, importante, um panorama importante, mas os dados sozinhos não produzem política pública, né? Eles não vão produzir mudanças, os dados por si só. Nós vamos precisar analisar esses dados, trabalhar sobre esses dados. E muitas vezes o que a gente vê é que o compromisso institucional ele se dá só até a produção do dado. Né? Quando começa a envolver dinheiro, recurso, né? recurso público em educação para os servidores dessas instituições, não promoverem práticas racistas, quando começa a envolver recurso para a gente pensar segurança, por exemplo, segurança pública, numa perspectiva que não seja uma perspectiva racista, quando começa a envolver recurso, você retira, né? E mais uma vez, né, pensando no protagonismo de mulheres negras, são a partir das contribuições de mulheres negras muito fortemente, especialmente de mães negras no que diz respeito à violência policial, que se avança nesse sentido, né? Que a gente começa, inclusive, a questionar essa, como tu trouxe, né, essa superprodução de notícias, de imagens, de dados, que muitas vezes ela acaba só tendo esse efeito, né, o efeito de concretizar uma política, que ali estava olhando ali a Clarice Guzmán das perguntas do chat, de controle, né, de controle, inclusive, das experiências, das narrativas e dos corpos de pessoas negras, né? Então, acho que esse é um caminho importante, assim. Pegando a fala da Ang, eu acho que a gente tem muitas práticas que podem ser feitas desde o judiciário, que contemplem a interseccionalidade, algumas delas já estão sendo feitas, né? Mas eu acho que a principal coisa no que diz respeito ao judiciário é que o judiciário precisa sair do seu castelo. O judiciário atende pessoas, né? Ele precisa ouvir essas pessoas, né? Ele precisa estar nas comunidades, ele precisa ser capaz de, inclusive, traduzir os direitos das pessoas para as pessoas, né? Porque a gente tem uma linguagem, inclusive, no direito, que eu não sei se vocês
sabem disso, né? Mas nós, juristas, o nosso papel é traduzir uma linguagem que foi feita para afastar as pessoas dos seus próprios direitos. Então, o que eu acho de mais importante o judiciário poderia fazer, né, e que seriam práticas concretas, é, por exemplo, promover espaços de educação popular em direito, né, em que as pessoas pudessem entender os seus direitos, né, exercer os seus direitos, entender os seus direitos, entender que, por exemplo, elas não são um jovem que é abordado numa ação policial injusta, ele tem direito, sim, de manter o seu telefone. Né? E isso são questões, né, que poderiam ser mobilizadas, né, por um judiciário que se faça para além daqueles toneladas de papel de onde os servidores, né, ficam escondidos atrás daqueles múltiplos processos e que são super importantes. Eu não estou desfazendo da importância do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é muito importante, foi muito importante, inclusive, nessa virada, né, dos direitos humanos no último período. O Poder Judiciário é fundamental. Tiveram muitos direitos, inclusive direitos, tanto no que diz respeito à questão racial, quanto no que diz respeito à questão de gênero e raça, e no que diz respeito aos direitos das mulheres, que eles passaram por dentro do judiciário, né? E que o judiciário foi muito criticado nesse sentido, né? Tem toda uma crítica ao ativismo do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente pode mais, né? E acho que, inclusive, os tribunais podem mais, né? A gente pode fazer mais, a gente pode pensar o trabalho de outro lugar. A gente pode pensar, né, as relações de trabalho, inclusive, né, pensar que essas relações de trabalho elas são tematizadas por hierarquias de raça e gênero, né, e que isso precisa ser pensado quando a gente recebe um processo, né, quem é que está ali litigando, enfim. Mas eu acho que, no fim das contas, o que me interessa mais centralmente, assim, né, pensando essas sugestões, assim, eu poderia ficar aqui o resto da tarde dando sugestão, né? Mas acho que não é esse o central aqui da nossa palestra, né? Mas eu acho que, sobretudo, promover espaços, né, de repercussão, de construção de direitos que possam ser acessados pela população, né? Que o judiciário não seja algo distante da população, mas algo que a população possa, sabe, de fato, enxergar como fazendo parte desse espaço, né? Como fazendo parte dessa instituição, assim, né? Então, acho que isso é importante, né? O caso do Gabriel é um caso que, assim, isso é muito importante, gente. Eu vi a Clarice ali falando. De uns tempos para cá, a gente começou a usar o termo racismo estrutural para designar racismo. E eu, assim, tenho várias questões sobre isso que eu não vou entrar, assim, né? Parece que racismo estrutural abrandou o racismo, né? Então, já é uma questão do racismo estrutural, parece que é menos grave. Não é, racismo é racismo, tá? E no que diz respeito ao caso, especificamente ao caso do Gabriel, é óbvio que houve uma situação de racismo. As práticas das polícias militares no Brasil inteiro são racistas. A polícia militar foi organizada, ela foi pensada. A história da polícia militar é isso, ela foi pensada para controlar corpos de pessoas negras do pós-abolição. Esse é o papel. Ela foi pensada para... As polícias no Brasil, elas foram pensadas para conter corpos de escravizados negros. E ela continua sendo pensada para violentar pessoas negras. A polícia é pensada para isso, essa é a estrutura da polícia. Ou vocês acham que morre esse tanto de menino negro assim e nada acontece feijoado? Por quê? Esse é o papel, essa polícia cumprindo o seu papel. E enquanto a polícia não se revê, enquanto o Estado não revê as formas com que, inclusive, forma os policiais, as academias militares são absurdamente racistas. A ideia de elemento suspeito é construída em um sem fim de estereótipos racistas, né?
E isso está permeado na nossa sociedade de forma muito natural. E a gente ainda é muito insuficiente, sobretudo as pessoas brancas são muito insuficientes em, de fato, se aprofundarem no que significa o racismo na construção do... Porque isso não afeta as pessoas brancas. Então, elas não se preocupam, né? Elas ainda estão no raso. Pessoas que eu, particularmente, né, quando desempenho os meus trabalhos, eu me preparo muito. Se você precisa trabalhar, você trabalha num país onde metade da população é negra, né? Você precisa minimamente entender o que significa o racismo na formação deste país. O racismo não são meramente as práticas cotidianas em que a gente passa, né, na outra calçada e bota a bolsa embaixo do braço quando vem um menino negro em direção contrária à nossa. Né? O racismo está relacionado a uma professora achar que pode chamar um jovem negro de chinelão em sala de aula. Isso nunca aconteceria com um menino branco. Né? Um menino que não tinha nenhum... E mesmo que tivesse, não tinha nenhum comportamento que justificasse, mesmo que tivesse. Um educador não pode fazer isso. Né? E aí é esse tipo de tratamento que tira esses meninos da escola. O racismo todos os dias faz com que jovens negros desistam de estudar. Vocês entendem que as camadas dessa estrutura, elas são muitas, elas são complexas, elas não são simples, e elas atravessam a formação social e jurídica do nosso país. Né? Elas afetam a forma com que o trabalho, a ideia de trabalho se forma no nosso país. Né? O que se entende como um bom trabalho. Né? Às vezes eu fico conversando com a Rô, que é minha diarista, que vai toda semana, né, lá em casa fazer a limpeza, e a gente fica conversando, né, como que se criou uma ideia que, inclusive, de superar o trabalho doméstico. Né? Por quê? Porque o trabalho doméstico continua sendo feito, ele continua sendo feito, e continua sendo lido, e continua sendo observado como um trabalho de menos valor, e talvez seja um dos trabalhos mais importantes. Né? Quando a gente teve a pandemia de Covid-19, o primeiro trabalho que rapidamente, né, se levantou, né, como trabalho essencial foi o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não era um trabalho essencial. Essencial para quem? Né? E aí a gente, né, inclusive nas próprias instituições jurídicas, não se questionou isso. Né? Não se questionou isso. Então, a gente precisa avançar. A gente precisa entender o que significa esse trabalho. Por que a gente, como o Elton colocou ali no chat, né? Por que a gente fica apático? Quem pode ficar apático? Quem pode ficar apático vendo um menino de 18 anos ser colocado dentro de uma viatura, a polícia andar o dia inteiro com ele e no dia seguinte vira notícia que o corpo dele foi jogado num valo? Quem pode ficar apático? Eu não posso ficar apática. Porque esse menino podia ser meu primo, qualquer um dos meus primos, qualquer um deles podia ser. Eu não posso ficar, eu não tenho como ficar apática. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me mover. Eu preciso denunciar. Eu preciso, inclusive, muitas vezes colocando o meu próprio corpo em risco, porque pode acontecer com um dos meus. Né? Então, isso também a gente precisa olhar assim, né? A quem cabe a apatia, quem tem direito à apatia, quem tem direito a não se preocupar, não pensar 24 horas por dia, que podem ter muitos Gabriel, que tem muitos Gabriel, todos os dias nesse estado. A gente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma espécie de conforto, sabe? Porque como não aparece tanto na mídia as situações de extrema violência policial que os jovens e as jovens negras são expostos no nosso estado,
parece que não acontece nada, né? Parece que é uma coisa lá do Rio de Janeiro, é lá em São Paulo, é lá no Sudeste que essas coisas acontecem, que não acontece. E acontece, né? A gente mora num estado, não se esqueçam, onde uma pessoa negra entrou num supermercado e saiu lá e não saiu de dentro desse supermercado porque ela foi espancada até a morte. Esse é o estado que a gente vive, né? É um estado que espanca pessoas negras até a morte dentro de estabelecimentos comerciais, né? Então, não pensar em racismo, né? Quando a gente não pensa em racismo, quando a gente não pensa no impacto do racismo no cenário de violência, quando a gente não pensa no impacto do racismo nas relações de trabalho, quando a gente não pensa no racismo, a gente está sendo conivente, né? A gente está fazendo parte. E se você, tá tudo bem, se você quiser fazer parte, ok, né? Mas aí não pode me dizer que é preocupado com diversidade, com inclusão. Não pode me dizer que é preocupado com essas questões, porque você não está preocupado com essas questões, né? Você está vivendo a sua vida de forma apática, deixando, né, o barco correr e deixando morrer aqueles que historicamente morreram, deram sangue para esse país ser o que ele é, gostem ou não. Tudo o que está relacionado com a pujança econômica e financeira do Brasil em momentos de maior crise, em momentos de menor crise, tem a ver com a exploração do trabalho das pessoas. A base econômica desse país é formada por mulheres. Então, assim, não dá para a gente não pensar nisso, né, quando a gente quer pensar diversidade e inclusão. Porque diversidade e inclusão podem parecer termos muito bonitinhos, coloridos e legais. A gente vai levar pessoas negras para falar, gays para falar, vamos levar as trans para falar, pessoas que têm deficiência para falar. Mas a gente nenhum, vamos dar voz para as pessoas. Ninguém dá voz para ninguém. Tá? Isso é uma coisa que, assim, ninguém pode sair dessa palestra repetindo que vai dar voz para não vão dar voz para ninguém. As pessoas têm voz própria e elas exercem a sua voz, né? O que precisa fazer é sair do seu lugar de protagonismo, ceder o espaço de protagonismo. Qual é a disposição em ceder? E aí em ceder o espaço real. Não é em, vou botar uma pessoa negra para, sei lá, eu, né? Ser a cara do nosso evento. Não, é ceder o espaço real, né? Ceder o espaço protagonista para que efetivamente a gente possa construir espaços diversos, né? Enfim, eu acho que daí a gente pode começar a falar a sério sobre diversidade e inclusão. Enfim, talvez eu tenha sido um pouco dura nessa última intervenção, mas essas coisas também, né, a partir da fala do Alexandre, também são coisas que me deixam muito vocálica, assim, porque são muitos anos trabalhando com esses temas, né, e as perguntas ainda são as mesmas, sabe? Então, como eu vejo que as perguntas ainda são as mesmas, eu sempre fico pensando no que a gente efetivamente avançou, né? Porque eu tenho muito explícito para mim que não é a minha insuficiência teórica que faz com que as perguntas sejam sempre as mesmas, né? Eu acho que, de fato, tem pouco compromisso, sobretudo das pessoas brancas, né, em se aprofundarem de fato nessas questões para que a gente possa ter perguntas diferentes. Winnie, a gente tem visto no YouTube, no TikTok, agora assim, policiais que fazem abordagens. Alexandre, você está no mudo. E agora me escuta? Não? Espera aí que eu vou botar o fone. Eu vou escrever, então. Escuta.
Escuta? Sim, agora sim, Alexandre. Ok. Winnie? Eu acho que a Winnie não me escuta. A Winnie não me escuta. Eu vou escrever a pergunta para ela, então, pessoal. Me escuta agora, Winnie? Oi, Alexandre, agora eu estou te ouvindo. Ah, ok. Eu estava escrevendo a pergunta aqui para ti. Tá. Ainda em complemento, né, ao que ao colega tinha falado sobre o Gabriel, a gente tem visto aumentar no YouTube, no TikTok, canais de policiais que fazem abordagens e estão ganhando cada vez mais seguidores com isso. Isso é um estímulo para que eles continuem fazendo abordagem e vocês sabem onde eles vão fazer essas abordagens, né? Então, acaba aumentando aquela ideia de que o pessoal, de que negros são bandidos. E a quantidade de seguidores que eles têm, tem alguns que têm milhões de seguidores, milhões de comentários que dizem: é isso mesmo, bandido tem que tratar assim, bandido tem que matar. Entende? Então, assim, ó, ao mesmo tempo que a gente fala de direitos humanos, né? Então, esse tratamento desumano tem aumentado e com muito apoio. E agora virou uma coisa midiática agora, né? Está sem som, hein? Na verdade, não é que tenha virado uma coisa midiática agora, né? A gente sempre teve uma mediatização da violência muito grande. Muito grande. Só deixa eu fazer entrar aqui no celular sem áudio, porque talvez acabe minha bateria e eu não consiga finalizar. A gente sempre teve essa mediatização da violência, né? Historicamente. E especialmente a construção, né, de estereótipos sobre os corpos negros, que eram estereótipos criados para justificar e naturalizar as violências, né, que foram recaindo sobre essas pessoas. O que a gente tem nessa situação que o Alexandre está narrando para a gente é uma atualização disso, né? Dos estereótipos do negro como um malandro, como um bandido, como estuprador, né? Eu imagino que muitos de vocês já tenham visto o documentário 13ª Emenda, que é um documentário que ainda estava na Netflix por esses tempos, mas que trata bastante, né, da situação do encarceramento em massa de pessoas negras no contexto estadunidense, mas que tem algumas questões que ali aparecem que elas podem facilmente ser replicadas para o contexto brasileiro, né? Sobretudo a ideia de elemento suspeito, né? A ideia de elemento suspeito, ela é central. E aí, essa ideia também de justiceiro, né? Essa ideia do policial justiceiro, do policial herói, desse policial herói que mata o bandido, que mata o vilão, ela também é central para naturalizar essa violência e, consequentemente, justificar o que a gente está vivenciando nesse momento, experimentando nesse momento, que é o genocídio da população negra, que se recai sobretudo sobre jovens, né, negros e negras, né. Então, a gente também precisa observar, né, essas situações, olhar essas situações e entender o que está colocado, o que está em jogo é uma manutenção, né? Isso não é algo especialmente novo, né? Isso é algo que se mantém no tempo. O que acontece é que ele vai sendo atualizado, porque como o racismo é um sistema de poder, para ele continuar existindo, ele precisa ser atualizado, né? Ele precisa ser atualizado, inclusive nas dinâmicas sociais do agora, né? As dinâmicas do processo de escravização, elas não seriam possíveis de serem replicadas em 2021. Mas é possível manter o sistema de dominação, né? A forma de dominar, né? As ferramentas, né? Elas vão
se mantendo, sendo alteradas no sentido. Elas precisam fazer sentido para aquele contexto, para aquele momento histórico, né? E é assim que o poder se estabelece, é assim que o poder se mantém. Então, o que a gente precisa fazer é olhar o contexto, olhar este contexto, olhar o contexto histórico, olhar o que a gente está vivendo, entender como o racismo está estabelecido nesse sentido. A gente cada vez mais vê uma espécie de racismo sem racistas, né? Em que as pessoas hoje elas não mais negam, né? Elas não negam o racismo, elas não negam a importância do racismo na organização da sociedade brasileira, mas elas continuam se colocando como não racistas ou como antirracistas, né? As pessoas continuam fazendo pouquíssimas reflexões sobre o que viver numa sociedade racista, sendo uma pessoa branca, implica para ela, né? E o que implica para uma pessoa negra, né? O que a branquitude, né? O que a branquitude recebe de privilégio, né? Quando, por exemplo, a gente continua mobilizando uma diversidade onde todo mundo tem a mesma coisa, né? Então, acho que essas coisas são coisas que a gente também precisa pensar, também no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho, né? Pensando as estruturas econômico-financeiras de maneira mais geral, assim. E, enfim, eu fico super à disposição para ajudar a fazer essas reflexões junto com vocês. Foi uma honra para mim passar esse início de tarde, né, aqui com vocês. Espero que Travou a Winnie, bem no final. Bom, pessoal, agradecemos a todas e todos. Voltou a Winnie? Sim, eu voltei do celular, eu sabia que isso ia acontecer. Ok. Já estava preparada. Então, enfim, tá. Como eu ia dizendo, eu realmente espero que a gente tenha outras oportunidades, que a gente tenha oportunidade de fazer formação, que é diferente de fazer palestra, que a gente tenha oportunidade, né, de se conectar de outras formas, enfim, e eu fico, de fato, muito feliz com a possibilidade, espero vê-los presencialmente em outro momento. Tá, muito obrigado, Winnie, pela oportunidade de te ouvir. O Tribunal Regional do Trabalho é uma instituição que está aberta. Nós temos aqui o comitê, nós temos coletivos dentro do tribunal. Então, cada vez mais que a gente possa ouvir, né? Ouvir mestres e mestras como tu, tá? Só diz uma coisa, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Para quem quiser te conhecer, te seguir. E o arroba é o Winnie Bueno em todos os lugares, LinkedIn, Instagram e Twitter, né? Eu uso bastante essas redes, inclusive, e também eu também me comunico bastante bem por e-mail, então por e-mail é contato@winniebueno.com.br. Então também vai ser muito legal encontrar vocês nas redes sociais, mas eu sou bem diferente nas redes sociais, né? Bem menos acadêmica nas redes sociais, mas também tem de produção de conteúdo bem legal, assim, que eu também gosto muito. Então tá. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Winnie. Muito obrigado a todos e todas presentes. E até a próxima.